Vamos lá. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido em até 10 dias no inquérito que investiga os autores intelectuais dos atentados de 8 de janeiro. A reportagem é da Caroline Rosito. Moraes justifica que o interrogatório de Bolsonaro é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados. A decisão do ministro atendeu a um pedido feito há semanas pela Procuradoria-Geral da República. À época, Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos, onde ficou por cerca de 3 meses após sair do governo. Com a volta do ex-presidente ao Brasil, Moraes determinou que a audiência seja marcada. A Polícia Federal abriu diversas frentes de investigação após os atos criminosos que depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Uma delas busca identificar os financiadores e responsáveis pela manutenção dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército no DF e também pelo transporte dos envolvidos nas depredações daquele domingo. Outra investigação mira os possíveis autores intelectuais do ocorrido e é essa que pode atingir o ex-presidente Bolsonaro. O depoimento foi solicitado para esclarecer uma postagem feita nas redes sociais por Bolsonaro em 10 de janeiro, 2 dias depois do ataque. O vídeo divulgado pelo ex-presidente questionava, sem provas, a legitimidade dos resultados das eleições. A mensagem foi avaliada como um endosso aos episódios em Brasília. Para a PGR, Bolsonaro teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito e, por isso, é necessária a apuração dos atos praticados por ele antes e depois de 8 de janeiro. Vamos lá para a análise. Felipe Moura Brasil, de certo modo, o Bolsonaro deve se preocupar com este inquérito dos atos de 8 de janeiro? Você acha que dá para fazer esse nexo de causalidade ali que a PGR já está sugerindo também? Não é tão simples assim, né? Eu acho que a ação no Tribunal Superior Eleitoral, aquela que pode declarar a inelegibilidade, é aquela que está mais avançada, que foi colocada pelo PDT sobre a reunião dos embaixadores, porque ele usou a estrutura do Planalto, os meios de comunicação, aí você tem a alegação de abuso de poder político e todos esses outros elementos desse golpismo bolsonarista, eles acabam aparecendo como anteriores, posteriores e reforçam aquela ação. Você estabelecer uma conclusão sobre a responsabilidade penal do Bolsonaro sobre o 8 de janeiro é um pouco mais complicado. Não estou dizendo que é impossível, porque, assim, para mim é muito clara a responsabilidade política, a responsabilidade moral. Ele poderia ter dissuadido aquelas pessoas muito antes, ele poderia não ter atacado o sistema eletrônico, não ter feito tudo aquilo que ele fez para que essas pessoas que vivem numa bolha virtual, acreditando em todas as narrativas bolsonaristas, não fossem invadir os prédios dos 3 poderes. Agora, é claro que ele tem advogados que vão ser bem pagos para defendê-lo nesse processo, assim como no das joias, e ele vai criar ali toda uma margem de defesa, toda uma linha para se eximir de qualquer responsabilidade direta. E você não tendo como colocá-lo ali na cena do crime, já que ele estava nos Estados Unidos, você vai precisar de toda uma costura de provas para relacioná-lo indiretamente. Agora, essa postagem, do ponto de vista moral, é um absurdo completo, né? 2 dias depois de uma invasão que dominou os prédios dos 3 poderes, ele dizer que foi eleito porque foi escolhido pelo tribunal, porque não foi escolhido pelo povo, quer dizer, ele continuou incentivando aquilo mesmo depois do crime concretizado, do crime coletivo concretizado. Então é muito grave, mas repito, a inelegibilidade ela tem uma abrangência maior para cuidar disso, né? Não vamos permitir que um candidato que se comporte dessa maneira concorra novamente. Sim. Agora, ele vai ser preso pelos atos de 8 de janeiro, depende do conjunto probatório. O Felipe, é uma questão que eu tenho essa reflexão sempre, imagino que você também, até o William aqui, quando está aqui, a gente se questiona bastante. A corrosão, o tamanho do impacto negativo na popularidade e no capital político do Bolsonaro, que essa série de depoimentos, né? Ele já fez depoimento no caso das joias, agora tem esse depoimento nos próximos 10 dias. Dá para a gente prever algo assim? O Bolsonaro e o bolsonarismo estão no fim da linha ou não, né? Ou enquanto houver Lula, haverá Bolsonaro? Qual que é a sua leitura? O que dá para a gente prever assim, em relação ao impacto no capital político deste grupo?
A minha análise é que, como há poucas lideranças com capilaridade, fama nacional e uma máquina de propaganda que já foi usada quando eles estiveram no poder, nesse sentido, as imoralidades de um lado e de outro, elas acabam muitas vezes se compensando, se neutralizando. É claro que há um desgaste muito grande de Jair Bolsonaro e a própria derrota eleitoral dele mostrou que ele não conseguiu trazer o eleitorado mais moderado, mais independente, que é o eleitorado que decide a eleição. Sempre foi assim nos Estados Unidos e agora com essa polarização está cada vez mais assim no Brasil. Então, a base bolsonarista ele ainda tem. Pode eventualmente estar um pouquinho menor, se o Lula fizer um governo muito ruim, ela pode aumentar um pouquinho, mas ele mantém essa base. Eventualmente pode não ter outro candidato que consiga uma base como essa para chegar ao segundo turno. Mas isso ele mantém. Agora, a projeção dele de crescimento para fora da bolha dele mesmo, nesse momento não é muito grande. Precisaria ser realmente um governo desastroso do PT e a falta de outras lideranças para ele conseguir crescer nesse sentido. O ideal para o campo da direita, analisando a partir desse momento, seria a construção de uma liderança alternativa ao Bolsonaro, que consiga, ao mesmo tempo, trazer a base antiga dele, mas também crescer para esse eleitorado moderado e independente. Daniel? Caio, a gente está discutindo aqui essa ação criminal, essa investigação da Polícia Federal, mas ontem a grande notícia já tinha sido o parecer do Ministério Público Eleitoral no TSE. Hoje a gente foi um pouco mais atrás aqui em Brasília, teve uma apuração importante aqui da Tainá Falcão, da nossa equipe da CNN em Brasília, indicando como que está a expectativa do tribunal para que a ação efetivamente seja analisada em plenário, né? E a expectativa está mais para que o processo seja pautado em junho. Julho tem um recesso ali e até provavelmente em agosto. Por que isso é importante? A gente pode estar falando de que diferença faz um mês ou outro. A diferença está no mês de maio. Mês de maio você tem duas trocas importantes ali, 2 ministros do TSE que serão substituídos, um pode ser reconduzido ainda, e a gente está tendo uma passagem de bastão de Ricardo Lewandowski para Cássio Nunes Marques. Então, essa mudança de configuração no tribunal pode introduzir algum tipo de novo ingrediente na composição e na votação. O cenário é esse: votação do processo no TSE ou em junho ou em agosto, e tendência pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro.